Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula assíncrona, tá? Bom, na aula de hoje a gente vai estar estudando a análise da função resposta em frequência receptância. Isso aqui a gente vai estar estudando para sistema, a gente vai estar continuando então estudando vibrações forçadas em sistemas com 1 grau de liberdade. Agora a gente vai estar estudando a resposta no domínio da frequência, tá bom? Bom, vamos lá. Nas aulas anteriores, tá? Vamos fazer aqui uma breve revisão aqui, tá? Revisão. A gente tem estudado aqui nas aulas anteriores, né, sistemas, modelo matemático de sistemas com 1 grau de liberdade, né? A gente tem estudado isso daí, sobre sistema de 1 grau de liberdade sob vibrações forçadas, né? Sob vibrações forçadas. Tá? Então, o que a gente viu? A gente pegou e obteve um modelo matemático, né? A partir a gente vai estar fazendo uma breve revisão aqui. Né? A gente pegou o modelo matemático, a gente viu que o modelo matemático é constituído por uma massa associada a uma mola de rigidez ideal e um amortecimento aqui ideal também de constante C. Tá? Nesse modelo matemático a gente tem uma força sendo aplicada, uma força F de T, e devido à aplicação dessa força, né, a gente tem uma resposta ao longo do tempo X de T. Tá? Bom, a gente viu que essa força aplicada ao sistema F de T aqui, né, a gente considerou que essa força aplicada ao sistema era do tipo F de T é igual a F10 e na ômega T, né? E após resolver o sistema, né, a gente viu que a resposta do sistema, né, aliás, espera aí, essa força F de T é igual a F0 e na ômega T. Então essa força aqui ela tem uma parcela real, F0, cosseno de ômega T, mais e seno de ômega T. Por fins didáticos, né, quando eu for avaliar a resposta, eu vou considerar apenas que o sistema está sendo excitado ou pela parcela real ou pela parcela imaginária dessa força aqui, tá bom? Aplicando essa força aqui, né, após a gente resolver o sistema, a gente obteve uma resposta desse tipo aqui. Uma resposta x de t é igual ao módulo de x de ômega, onde a gente obteve quanto é que era esse módulo de x de ômega, que ele representa a amplitude, né, dessa resposta, tá? Vejam que essa amplitude é dependente agora da frequência de excitação aqui, que eu estou excitando o sistema, tá? X, módulo de x de ômega, e elevado a i, abre parêntese, ômega t menos φ. Isso foi o que a gente viu na aula passada. E esse φ é dependente da frequência. Tá bom? Então a gente tem duas coisas aqui que a gente vai estar analisando na aula de hoje. Tá? O primeiro item que a gente vai estar analisando na aula de hoje é esse x de ômega. Tá? Eu vou colocar aqui em vermelho, x de ômega, e esse φ de ômega aqui. Tá bom? Vai estar analisando esses dois, o gráfico desses dois na aula de hoje. Mas, pois bem, como eu falei, né? Se a força é dada pela parcela real, né? Vamos lá. Se a força F de T for a parcela real, digamos, F de T é igual, tá, a F10 cosseno de ômega T, tá? Como eu falei, se a força for a parcela real, então a resposta do sistema também vai ser a parcela real disso aqui, tá? Então, isso foi dito na aula passada, tá? Então, x de t vai ser igual ao módulo do x de ômega, tá?
vezes o cosseno de ômega t menos φ de ômega, tá certo? Menos o ângulo de fase, que depende aí da frequência, tá certo? Vejam, pessoal, ao analisar então essa resposta x de t, essa mesma resposta aqui, ó. Veja, agora eu vou só copiar então essa resposta aqui para cima. X de t é igual ao módulo. Vou copiar o módulo de x de ômega cosseno de ômega t menos φ. Ou poderia ser seno também, se eu estiver considerando que a parcela, que a função de excitação é a parcela imaginária dessa função f de t aqui. Essa função f de t aqui, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro isso daí, viu? Qualquer coisa, mandem mensagem. Bom, observem, gente, observem que essa função aqui, cosseno de t, tá? Essa função cosseno de t aqui, ó, ela possui um máximo que é mais 1 e um mínimo que é menos 1, tá certo? Ou ela é mais, o máximo dela é mais 1 ou o mínimo dela é menos 1, tá bom? Então, o máximo dessa função x de t aqui vai ser a amplitude, tá? A amplitude x de ômega, tá bom? Então, assim, o máximo valor de deslocamento aqui, porque assim, quando eu multiplicar o x de ômega aqui, quando isso aqui for máximo, ó, digamos aqui, uma frequência para quando esse cosseno aqui é mais 1, quanto é que vale o x de ômega, tá? Então, esse x de ômega aí, ele vai ser o valor máximo que esse de deslocamento, né, que essa função x de t vai assumir. Então, é isso que a gente vai estar estudando. É por isso que a gente estuda as funções resposta em frequência, porque que frequência que me dá uma máxima amplitude de deslocamento. Tá? Eu preciso saber que amplitude, né, que frequência de excitação me dá uma máxima amplitude de deslocamento. Aí então eu tenho que estudar o gráfico dessa função x de ômega ao longo da frequência, porque para cada frequência ele me dá uma amplitude, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai estar vendo então na aula de hoje, tá? Análise da função resposta em frequência receptância. A gente viu que essa função ela é desse tipo aqui, essa função x de ômega, né? Ela é essa expressão aqui, né? Tá? Então a gente vai estar estudando essa expressão aqui ao longo da aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui continuar na nossa aula, tá? Vamos lá. Então a gente vai estar fazendo então, né, uma análise desse x de ômega aqui. Então, análise da função resposta em frequência, análise da função resposta em frequência. Análise da função resposta em frequência, tá? Isso aqui tem na apostila, tá bom? Vocês podem acompanhar depois, tá? A gente viu que a função no tempo é essa aqui, x de t é igual a o módulo de x de ômega, né? E ômega t menos φ de ômega. Eu estou só repetindo, tá? Então, a amplitude dessa amplitude, né, de vibração desse sistema, a amplitude de Bom, logo a amplitude de vibração é dada por esse módulo de x de ômega aqui. Então, eu vou só estar escrevendo ele aqui, tá?
módulo de x de ômega é igual, aí eu vou lá na minha função, né? Esse módulo de x de ômega vai ser igual ao módulo dessa função aqui, ó. Módulo de f0 sobre k dividido por 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado, né? Isso aqui é a parcela real dele, mais i que multiplica 2π ômega sobre ômega n, certo? Aqui então eu tenho o módulo, tá? Bom, a partir dessa função aí, então, o que vai me interessar só são os pontos de pico aí de resposta do sistema, tá? A partir dessa função, na verdade, a partir dessa função eu já consigo graficar a função resposta em frequência do sistema. Mas a partir dessa função, então, eu vou definir uma outra função chamada função receptância, tá? Para melhor estudar aí os pontos de pico, né? Os pontos onde ocorre a máxima amplitude. Então, aí eu vou estar estudando aí, vou estar definindo uma outra função chamada função receptância, tá? Definindo a função receptância gente, como eu disse, a partir dessa função aqui a gente já consegue fazer uma análise no domínio da frequência, tá? Inclusive, eu acredito que há exercícios para vocês entenderem isso aqui melhor, tá? Mas para uma melhor análise, tá? E o que geralmente, assim, os equipamentos de medição, assim, em campo fazem, eles empregam a função receptância. Então, a gente vai estar definindo, então, a partir dessa função, a função receptância, que ela é uma função para melhor analisar aí as amplitudes máximas aí de vibração do sistema, tá? A receptância então é definida como sendo uma função h de ômega, tá? Nesse caso aqui eu vou estar definindo o módulo dela. Na verdade, assim, a função h de ômega ela é definida assim, ó. Ela é definida como sendo esse x de ômega dividido por f0 sobre k. Tá? Essa aqui é a função receptância. Aqui é a equação 1. Essa aqui é a equação 2. Vejam que essa função aqui ela é complexa, tá? Ela não está em módulo. Ela possui uma parcela real e uma parcela imaginária, né? Tá? Bom, se a função receptância é essa aqui, então ela pode ser escrita então olhando para a equação 2, né? Tá? Combinando então as equações 1 e 2, tá? A função receptância vai ficar assim, ó. A função receptância vai ficar assim, ó. H de ômega é igual a 1 sobre 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado, aí fecha parênteses, essa aqui é a parcela real, tá? Mais 1i que multiplica 2π ômega sobre ômega n, tá? Fecha parênteses. Então essa aqui fica sendo então a minha função receptância. Essa aqui é a equação 3. Veja que essa equação receptância aqui, ó, não está em módulo, tá? Ela possui uma parcela real e uma parcela imaginária, tá? Sendo essa aqui a função receptância, eu vou escrever aqui o módulo dela. Você pode colocar o módulo dela em ambiente computacional direto. Você pode só pedir para calcular o ABS dessa função de ômega aí. Mas eu vou colocar aqui o valor absoluto, né? O
o módulo, né, de H de ômega fica, ele pode ser colocado assim, ó, módulo de H de ômega. Isso aqui é para ser essa barrinha vertical, tá? Tô com dificuldade para escrever ela aqui. Módulo de H de ômega é igual a 1 sobre... Aí você tem aqui, ó, a raiz quadrada da parcela real ao quadrado, 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado, isso aqui ao quadrado, tá? Mais a parcela imaginária ao quadrado, 2π ômega sobre ômega n ao quadrado, tá bom? Isso aqui fica sendo a equação 4. Esse aqui é o módulo, então, de H de ômega, né? A gente também consegue provar que o ângulo de fase, que é aquele φ em função da frequência, tá? Φ em função da frequência, ele pode ser, a gente consegue provar que ele pode ser colocado assim, ó, φ de ômega é igual a o arco tangente, tá? De 2π, esse aqui tá errado na apostila, tá? Faltou o menos 1 aqui, tá? Eu preciso corrigir depois. 2π ômega sobre ômega n dividido por 1 menos ômega sobre ômega n, fecha parêntese, equação 5. Tá bom? Isso aqui tá ao quadrado. Ômega sobre ômega n. Isso aqui é sobre, tá? É dividido, tá bom? Para você não se confundir aqui. Ômega sobre ômega n ao quadrado. Tá? Então essa é gráficos. Tá? Primeiro a gente vai ver como é que fica o gráfico da função receptância. Tá bom? Como é que fica o gráfico da função receptância? O gráfico da função receptância ele vai ficar assim, ó. Esse aqui é eu vou estar calculando o módulo, tá, dessa função receptância em função da frequência, tá? Como eu normalizei esse gráfico, ou seja, eu dividi por F0 sobre K, então, quando eu faço isso, ela vai partir de um número 1 aqui, tá? Ela vai partir de um número 1. Então, esse gráfico ele vai ter esse formato aqui, ó, ele vai ter um formato aqui, ele vai crescer, à medida que aumenta a frequência, essa amplitude aqui, H de ômega, vai crescer. Aí ela vai atingir um máximo aqui, tá? Ela vai atingir um máximo. Quanto é que é esse máximo aqui, ó? Esse máximo aqui, ó, a gente consegue provar, e tem na apostila, que ele é ômega n vezes a raiz de 1 menos 2π ao quadrado, tá? E bem próximo dele aqui, ó, um pouquinho para a esquerda aqui, tá o ômega n, tá certo? Então, assim, próximo, esse pico aqui de excitação ocorre próximo do ômega n, tá? Isso aqui, tá? Isso aqui é um gráfico, digamos, com um fator de amortecimento aqui, ó, se igual a 0, digamos aqui, igual a 0,3, digamos, tá? Digamos igual a 0,3, tá? Conforme você vai aumentando esse fator de amortecimento, digamos, se você considera um psi, digamos aqui, eu vou mudar a cor. Se você considera agora um fator de amortecimento igual a 0,5, tá? Esse gráfico aqui, ele muda, tá bom? Ele vai ter um outro aspecto, ele vai ter um aspecto, digamos, esse pico aqui, ó, ele vai diminuir porque você vai estar aumentando o fator de amortecimento, digamos, ele vai subir aqui, aí vai ter um pico menor, ele vai, né, conforme você vai aumentando a frequência, né, ele vai subindo, tá? Aí ele vai ter um pico aqui de vibração próximo da frequência natural, de forma parecida, e aí ele vai decair, só que ele vai ter um pico de vibração
menor, tá? O pico de vibração dele vai estar em um ponto menor em relação ao fator de amortecimento quando ele diminui. Porque aqui você tem mais amortecimento. Se você tem mais amortecimento, você diminui o pico de vibração. Tá? A ideia é essa, tá bom? O pico de vibração na frequência natural. Então, essa é o gráfico da função resposta em frequência para a receptância, tá bom? Como obteve isso aqui, tem uma demonstração aqui na apostila, tá bom? Pessoal, a aula de hoje é isso, né? Eu estou só finalizando então aí, vibração, análise no domínio da frequência sobre vibração forçada, tá? Eu vou pedir para vocês agora fazerem uma leitura da apostila também, como atividade assíncrona, tá? E aí, na próxima aula, esses exercícios também vão ficar como atividade assíncrona, esses exercícios resolvidos, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estar estudando outro tema, que é sistema de 2 graus de liberdade, tá bom? Qualquer coisa, vocês mandem mensagem, tá? Que aí eu estou disponível pra gente conversar, tá bom? Tirar dúvida de vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.